Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast. Nossa intenção é levar a você curiosidades, informações sobre fisioterapia, desmistificar o tratamento da fisioterapia, e hoje é um dia muito especial. Nascido em 11 de março, pelas mãos de um médico apaixonado pelo basquete. Muito interessante. E com uma infância repleta de motivações, as quais nós já conversamos um pouquinho ao longo da nossa jornada aqui de amizade e tratamento. E para que se tornasse quem ela é, Maria Paula Gonçalves teve contato com a bola de basquete aos 8 anos. E o que fez, naturalmente, o coração bater mais forte. Em 2006, passou a integrar o Hall da Fama do basquete feminino. E em 2013, o Hall da Fama da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Estou falando da nossa Magic Paula. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Maurício, pelo convite. E é um esporte, né? O esporte deixa amigos, deixa bons profissionais. E você é um deles que passou pela minha vida e estou aqui junto de novo para a gente bater papo, conversar um pouco sobre a vida, sobre o esporte, sobre tudo, né? Muito legal. A gente já conversou bastante tempo. A gente vai falar ao longo aqui desse podcast algumas oportunidades que nós tivemos de estarmos juntos, né? Não só na questão do esporte, mas também no seu período de gestão, onde você fazia a gestão do Centro Olímpico, aliás, com grande maestria, né, fazendo isso. Mas antes disso, vamos lá. O que a Paula faz hoje? Aonde ela está, né? Sabe aquela pergunta? Uhum. Aonde encontra-se Paula? Né? Então, me fala um pouquinho da sua vida hoje, né? Depois de uma história linda que você fez no esporte, família, tudo. O que você faz hoje? Então, Maurício, depois que eu deixei as quadras, na minha cabecinha era aquilo, me aposentar. Mas se aposentar com 38 anos é algo complicado. E nesse período, até agora, fiz muitas coisas. O Instituto Passe de Mágica, que foi uma ONG, uma ONG que tocamos por 16 anos. Esse período no Centro Olímpico. E passei agora, recentemente, como vice-presidente da Confederação. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu sou muito observadora, né? Como eu era em quadra, que eu tinha que arquitetar as coisas, e eu sempre observei que as pessoas trabalham tanto, se preparam tanto para se aposentar, para envelhecer, né? Envelhecer com dignidade, com qualidade de vida. E aí nessa pandemia, me motivou a saí aqui um pouco do interior de São Paulo, onde minha família vive, onde tenho os meus negócios também, e fui embora para a Bahia. Estou morando no sul da Bahia. Eu tenho uma casa lá, eu ia de vez em quando. Aí na pandemia me motivou ir com mais frequência, ficar mais tempo, e agora eu estou há 1 ano e meio em Santo André. É uma vila bem pequenininha no sul da Bahia. Se falar da referência, onde a Alemanha ficou na Copa 2014 aqui, onde todo mundo, a referência é essa, mas é um lugar muito especial, e de rio e mar, de nativos, de pescadores. É uma vida muito, muito tranquila que eu tenho lá. Então, foi uma opção de vida mesmo, poder fugir um pouquinho dos grandes centros. Que legal. Tem alguma tabelinha de basquete lá? Não tem. já deu. Nem de brincadeira agora, mas... É interessante, né? Pessoas que passam tão intensamente pelo esporte, como, é claro, continua sendo uma paixão, mas na realidade já foi, né? Não dá para brincar mais de basquete, né? É claro que passa ainda na veia o que eu vivi quase mais da metade da minha vida, quase, por enquanto. Mas é algo que é aquilo. Fazer bem feito, quem viu, viu. A última imagem é que fica. Sorte nossa, viu? Que nós vimos. Sorte nossa. Mas muito legal. A gente falou um pouco de motivação que você teve na sua infância, tudo. E a sua primeira oportunidade foi através da insistência da sua irmã, né?
que chegou com um professor e falava, você era pequenininha, tudo, e ele falava assim, não, ela pode se machucar. Né? E aí a minha pergunta é o seguinte, você imaginou um dia se machucar? Enquanto você é criança, você é jovem, você nunca pensa nessa possibilidade, né? Mas ela está aí diante de você, né? Principalmente eu que fiz o esporte como minha profissão. E o tempo todo eu estava arriscando, o tempo todo é arriscar e estar além do limite, né? E eu sou de uma geração em que nós vivemos num momento muito empírico, né? Sem pesquisa, sem a qualidade talvez que tenha hoje era muito no tô vendo o que a União Soviética faz, o que os Estados Unidos faz, se implementa, mas era algo muito, e eu falo que até em equipamentos esportivos, né? Comecei jogando em quadra de cimento, né? Hoje, se você pensar isso para um atleta de nível, de alto nível, não dura muito, né? Você jogar com tênis que hoje todo o equipamento esportivo ele melhorou qualidade, melhorou. As quadras hoje são de madeira, flexíveis. Então, assim, mudou treinamento, mudou muita coisa. Então, foram os ossos do ofício, né, que vinham acontecendo. Mas eu falo que eu fui uma jogadora que me machuquei muito pouco pelo tempo de carreira que eu tive, né? Foram 28 anos dentro das quadras. Então, eu sempre fui muito regrada, sempre gostei de... porque o atleta é isso, é sono, alimento, treinamento. Nunca fui de balada, nunca fui de expor muito meu instrumento de trabalho era meu corpo, né? Então, assim, contusões vai acontecer e eu tive uma contusão séria de joelho, que isso me tirou um pouco da normalidade por várias temporadas, mas depois eu consegui deslanchar e sou super disciplinada, né? O esporte deixa isso com a gente. Mas eu acho que as lesões estão no nosso caminho, principalmente fazendo esporte, né? Não, sem dúvida, é muito legal você falar isso de duas questões importantes. Primeiro, a questão da tecnologia que você falou, que, imagina, antigamente, o que você falou, né? A gente via pessoal do atletismo correndo em quadra, às vezes, no interior aqui. De asfalto, né? Não, e desgrudavam as placas, né? A gente via uma arremessadora, acho que de dados, se eu não me engano, mostrando a Olimpíada, treinando no terreno baldio, do lado da casa dela, com arremesso, né? E hoje a gente vê tanto a tecnologia, tem até um filmezinho que está correndo aí nas redes sociais do Stephen Curry, né? Batendo a bola, de repente ele viu que num pedaço da quadra específico a bola não pulou muito. E ele detectou um defeito, né, Do da piso quadra na batida de bola, né? Foi uma coisa super interessante. E a gente fala um pouco disso, que a gente falou de se machucar ou ter lesões, porque a gente discute muito isso na fisioterapia esportiva ou por exemplo, na própria medicina esportiva dos médicos, onde a gente fala assim, não, esporte não é saúde, alto rendimento não é saúde. É claro que isso mal interpretado também traz informações ruins, né? Mas é administração de riscos, né? Sabendo que o esporte de alto rendimento, até mesmo os esportes que saem um pouquinho da capacidade do que seu corpo tá preparado para fazer, é um risco, né? Então até eu brinco, eu falo que as pessoas leem aquele livro de faça mil e uma coisas antes de morrer. Uma lá tá fazer maratona. Então a pessoa nunca fez na vida e resolve fazer uma maratona. Vai se machucar. Né? E eu acho que também, Maurício, a evolução do esporte veio também agregando as profissões, né? Então a fisioterapia, ela veio também ao longo do tempo, cada vez mais sendo necessário o profissional, né, ali presente no treinamento, nos jogos, e muito mais eu acho que na prevenção, né? Que a gente fala da fisioterapia, aquela coisa que vai cuidar de alguma lesão, mas a fisioterapia também se preocupa com a prevenção, né? Para que você tenha menos lesões. Então, acho que isso tudo veio, foi algo que agregou o esporte de uma forma importantíssima, como a psicologia, como a nutrição, né? Hoje você não pode pensar em ter uma equipe de alto rendimento que não tenha um bom profissional, né, da área de fisioterapia, né? Não, sem dúvida, muito legal. E a gente
A gente nota, a gente fundou a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, onde a gente conseguiu identificar realmente um diferencial muito em atuar em equipes, atuar com atletas. Isso faz diferença, né? Durante toda a minha carreira, eu realmente tive a oportunidade de sempre estar com atletas e esportistas. Por isso que eu acabei me especializando em fisioterapia esportiva, né? A gente já falou assim de algumas oportunidades do começo da minha carreira, de jogar voleibol, né? Você imagina? E eu comecei a estagiar antes mesmo de entrar na faculdade, né? Então, para mim, é muito importante ouvir isso de você, porque evoluiu muito rápido, e a presença de uma boa fisioterapia sempre é importante. E eu queria agora que a gente falasse um pouquinho o seguinte: como era a vida da Paula antes de ser Magic Paula? Então, por exemplo, as passagens nos times, os seus sonhos, as suas expectativas, se você estabelecia propósito de vida, amigos. Quer dizer, é muito importante que eu sei que você usava às vezes até, se eu não me engano, um tampo de vaso como cesta para você brincar, né? Então, de repente, a gente vê isso acontecer até hoje. Mas como era a Paula antes de ser Magic Paula? Então, eu sou nascida no interior de São Paulo, aqui uma cidade bem pequenininha que se chama Oswaldo Cruz, uma cidade charmosa no interior de São Paulo. E a minha vida, eu contraturno sempre no clube que a família era sócia. E na escola eu já aprendi a conviver e a experimentar nas atividades da educação física algumas modalidades do esporte. Sempre tive paixão pelo esporte, né? E essa coisa da tampa de vaso sanitário, que antigamente as tampas eram de madeira, né? E um dia eu saí da escola, eu ficava pedindo pro meu pai pôr uma cesta no fundo do quintal e tal. Ah, pai, quando não dá para eu ir pro clube, queria ter uma cesta aqui, não sei o que. Ele, não, vai pro clube e tal. Até tem uma historinha que minha irmã mais velha falou para ele assim, o dia que ela estiver na seleção, você vai ver. Aí você vai ver que você não colocou a cesta aqui no quintal, né? Pegou uma culpa. Pegou. Aí um dia voltando da escola, eu vi uma casa que estava reformando e vi a tampa de vaso sanitário. Olhei e falei, nossa, parece uma cesta. Você abre, tem a tabela aqui, tem o buraco, eu só vou ter que arrumar uma bola que... Falei, vamos jogar no lixo mesmo, que estava nos entulhos lá. Peguei e levei para casa. E preguei no fundo do quintal. E meus pais trabalhavam fora. Meu pai tinha um jornal e uma gráfica na cidade e minha mãe era funcionária pública. E eles chegaram à tardezinha, eu estava lá, começou a escurecer, eu acendi um monte de vela para enxergar a tabela, arrumei uma bola que cabia. E eles falaram, o que está acontecendo no fundo do quintal? E minha mãe falou, será que estão fazendo macumba aí? Viu um monte de vela acesa. Mas era eu lá dando os meus primeiros arremessos. E meus pais, eu falo, foram os meus maiores incentivadores. Se você for falar, Maurício, 50 anos atrás, um pai e uma mãe que falassem, nossa, essa menina tem talento para fazer esporte, para jogar basquete, né? Uma mulher. E eles foram os meus maiores incentivadores, porque minha mãe pegava a perua Kombi do meu pai, saía levar o time que minha irmã jogava. Eu ficava todo dia vendo treino e eles não me deixavam treinar porque eu era muito novinha. Então sempre teve esse incentivo deles. E eu acabei saindo para morar fora de casa com 12 anos, né? Eu não entendia muito bem porque eu preciso brincar fora de casa, morar fora de casa, estudar longe da minha casa, dos meus amigos. Mas aquilo foi amenizando, porque eu ia para o treino, eu ia para a escola, sempre teve um pacto entre eles e eu, que você quer fazer esporte tem que estudar, que isso foi fundamental também. Então, ali começa a minha vida, mas eu jamais eu pensei que o esporte ia se tornar minha profissão, né? O esporte para mim era ludicidade, era brincadeira, era como se eu estivesse na rua, na frente da minha casa, né? E eu saio de casa com 12 anos, vou para Assis, aí o time acaba, eles escolhem de novo para onde eu vou, a preocupação foi de novo com a escola e o esporte. Eu vim para Jundiaí estudar no colégio, Divino Salvador, onde eu jogava e estudava. E ali começou a coisa acontecer de um jeito muito... Eu falo sempre que é muito precoce, né? 10 anos eu começo a jogar, 12 eu saio de casa, 14 eu estou na seleção brasileira adulta. É uma loucura, assim, fizeram uma renovação e eu, uma menina, estou lá na seleção com 14 anos, também não entendendo muito bem o que eu estava fazendo lá, né? Então, foi tudo muito rápido, tudo muito precoce, mas
as coisas vão acontecendo e quando você tem a retaguarda, né, nos bastidores, que é o caso da família, fica muito mais fácil, né? Quando você escolhe, quando a sua paixão é algo que a sua família fala, pô, é aqui mesmo, né? Não, muito legal. E aí vem só um outro, um gancho aí do que você falou, que você acaba falando, com 12 sair de casa, 14 e tal. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, para entender, tudo é sacrifício, né? Então, eu fazendo as pesquisas aí, para a gente poder estar aqui hoje, a gente viu que é duro sair de casa cedo, ficar longe de casa. Eu sei que você chorava sozinha, tudo. Então, fala rapidinho um pouquinho só desses sacrifícios aí. Que foi porque você falou assim, saí 12 anos, 14 anos. Mas não foi fácil, menina não. com 14 anos, né? Longe de casa dos pais. Meus pais até foram criticados, né? Porque como que o cara, pai e uma mãe, há 50 anos atrás, deixa uma menina sair para jogar basquete, fazer esporte. O esporte não era nada profissional, não era nada... e assim, porque durante o dia eu ia para a escola, ia treinar, treinava com mirim, infantil, juvenil, adulto, treinava com todas as categorias. Então, chegava à tarde e passava a tarde treinando, né? E quando chegava à noite que batia a saudade, né? À noite eu ligava para casa, telefone fixo ainda, não tinha... E eu falava com a minha mãe, com meu pai, e falava, eu não quero mais ficar aqui, né? Por que eu tô fazendo aqui, né? E aí minha mãe durona, falava, não, vai ser bom para você, fica aí. Minha mãe sempre foi uma mulher à frente do tempo, meu pai também sempre bancou, né, o que eu queria fazer e sempre apoiaram. Então, foi doído, mas aí aos poucos você vai, aí começa a jogar, aí você vai viajar para jogar, aí já começa a ter outras. Mas assim, a escola era sempre algo que era um pacto. Não vai ser boa jogadora se não estudar, né? Aquela coisa, boa de bola é ruim na escola, não dá. Boa de bola é ruim na escola, isso é bom, uma boa frase, né? Paula, tem uma homenagem para você aqui, né? O basquete acho que foi amor à primeira vista, assim. Eu comecei a frequentar o clube, eles montaram um time. Aí a cidade começou a falar que que eu ia chegar à seleção, mas pra mim era uma brincadeira de rua aquilo. Eu acho que a gente merecia, porque a gente fez uma campanha muito boa, uma campanha brilhante, qualquer coisa inédita em termos de basquete feminino. Melhor pra Paula, sensacional, que finta, vai embora sozinha, Paula! Está dizendo que ele não vai entregar a medalha de ouro para Paula. Porque ela realmente desequilibrou. Ele falou assim, para você não. Olha que beleza. Lá de fora de 3, sensacional, Paula! 3. Não dá pra não chorar, né, depois de tudo isso, porque a gente conquistar um título depois de duas Copa Américas, a gente ficando em vice, e hoje a gente ganhar esse título aqui perante a equipe dos Estados Unidos, uma potência, né? Acho que não tenho o que falar, eu estou muito emocionada e muito agradecida. Hoje ele trabalhou com a Paula de 3, sexta do Brasil!
falta de sorte quem não pôde ver essa mulher jogar. Que Nossa falta Senhora. de sorte, né? E sorte nossa que a gente conseguiu ver tanta coisa. Aqui é uma lembrança nossa nossa. aí desse vídeo para você ter mais Que nos seus linda, arquivos obrigada. aí. Muito obrigada. Um carinho aí do nosso querido produtor Hélio Silliman. Muito obrigada. Né? Tem umas cenas aí que eu não tinha visto ainda. Ó, que legal, tá aí. Isso aí é Obrigada, Hélio. realmente uma lembrança. E aí essa homenagem a gente já liga no gancho de seleção brasileira, né? Mais uma vez, né? Eu conheço você um pouco, tudo, mas é importante quando a gente vai ler um pouco da sua biografia, pesquisar um pouquinho, e a gente acaba pegando alguns insights interessantes, né? E você diz em algum momento que aquilo não foi assim uma grande alegria para você, né? Talvez você já tenha antecipado um pouquinho aí, porque você fala que eu estou fazendo aqui, né? Mãe, me tira daqui, né? Alguma coisa errada. Então, assim, convocada com 14 anos, quer dizer, seu primeiro jogo como profissional foi com 15 anos, se eu não me engano, quer dizer, É que eu comecei a ser titular da seleção, né? ser titular da seleção brasileira adulta 15. com 15 anos de idade, né? Eu tenho uma filha de 17 e não imagino isso acontecer normal. Então, algumas lesões causadas pelos treinos, né? E você falava que você treinava com várias categorias. Como é que era essa relação num corpo tão imaturo? Como é que era a relação dessa sobrecarga de treino, essa sobrecarga de tanto até mesmo emocional, para eu acho um que corpo tão imaturo? eu acho que a sobrecarga emocional ela é mais cruel. Eu acho que você não percebe no contexto todo, mas ela vai ficando ali algumas feridinhas, né? Porque tudo isso é sem muito preparo, né, Maurício? Essa precocidade profissional que a gente vê hoje de uma menina ou um menino com 14 anos treinando como um profissional adulto, isso eu felizmente não tive, porque quando eu comecei a treinar lá atrás, eu treinava 3 vezes por semana. Depois começou todo dia, 1 vez por dia. Depois que começou a ser 2 vezes por dia. Então, eu acho que não tem físico que aguente. E assim, eu fico maluca quando eu vou ver um jogo de basquete de categorias menores, principalmente essa pressão que as crianças, né, os jovens sofrem dos pais, né? Que estão ali vendo a criança como um atleta de talvez profissional, já com cabeça, de estrutura para aguentar tudo isso, né? Eu acho que o pai está ali para acolher, para motivar, para incentivar, não está ali para cobrar ou para achar que devia ter feito X pontos, você entrou mal. Não, ali é o técnico que tem que cuidar disso. Pai e mãe na arquibancada tem que ser para acolher, para colocar no colo e falar, foi demais, por mais que não tenha sido, né? Então, eu acho que eu tive sorte, entre aspas, porque isso tudo foi acontecendo lentamente, já não tive o que acontece muito hoje dessa profissionalização precoce, de querer colocar a criança que tenha uma cabeça e uma estrutura física de alguém que já é adulto. Isso é impossível, né? Mas eu falo que a gente vai criando carcaças, né? Porque não tem a orientação, então não tinha orientação psicológica, não tinha orientação. A gente vai criando mecanismos de se proteger, mecanismos de você mesmo destruir às vezes, as barreiras que você encontra, né? De jogar mal. Nem todo mundo joga bem todo dia, de você ter que se recompor de um jeito que você escolhe como fazer, né? Então, eu acho que isso tudo foi muito... Eu falo que depois assim, eu tive que desconstruir muitas sequelas que ficaram, né? Porque você quer sempre fazer perfeito, você quer sempre ser o melhor, você quer sempre fazer hoje 24 segundos, que é o ataque, né? Imagina. Quando eu cheguei no Centro Olímpico como gestora, eu queria resolver tudo em 30 segundos, que era o tempo que eu tinha para atacar. E as coisas... o esporte não é a vida. A gente leva muita coisa do esporte para a vida, mas ele não é a vida, né? Então, acho que a gente vai quebrando esses paradigmas. E nós fomos uma geração que quebrou paradigmas. Mulheres, nos anos 80, 90, que estava na TV aberta,
que tinha salários e contratos melhores que os homens, lotava ginásios, ou seja, olha o que a gente quebrou de mulheres fazendo esporte. Então, assim, hoje quando eu escuto um pouco do tal empoderamento feminino, eu falo, pô, ninguém acompanhou, né, a nossa geração, que foi tudo aprendendo meio na briga, na luta, porque chegar ao primeiro, uma seleção que é totalmente renovada, eu com 14 anos, Hortência com 17 anos, o que você consegue tirar de uma seleção adulta com meninas? Nós passamos 15 anos para ganhar o primeiro título, que foi em Cuba, aí nas Barbas de Fidel Castro. Porque a gente teve que aprender com os erros. Não tinha ninguém mais experiente que a gente falando, olha, aí não é um caminho, né? E quando a gente é jovem, a gente não aceita muito conselhos, né? A gente fala, não, vai ser assim, vou fazer assim, e vai quebrando a cara, né? Então, eu acho que as sequelas emocionais, elas são muito maiores do que as físicas nesse período em que você não tem essa estrutura para tudo que está acontecendo, né? Essa pressão de ter que ganhar jogo, de ter que jogar bem, de ter que o esporte, ele aflora muito isso, né? Na sociedade. Você está ali, você está vendo um jogo, você está vendo se você está jogando mal ou bem, né? Qualquer esporte. Na empresa, não. A empresa, se você der uma falhada ali, não entregar o que foi pedido, vai ficar uma coisa... vai ficar uma coisa mais restrita, né? Há um círculo um pouco menor. Mas o esporte é cruel. E hoje eu vejo com essas mídias sociais uma maluquice. Te colocam lá em cima e te colocam lá embaixo, assim, em segundos, né? Tem que ter muita estrutura hoje para sustentar. Tem que ficar lendo tudo que tem nas mídias sociais hoje, eu acho que é o grande... Eu acho que tem muitos atletas hoje espanando por causa disso. Você vê hoje atletas de tênis, que a gente tem visto muito, que não aguento, vou dar uma parada, isso não é para mim, estou sentindo pressão, tô com depressão. Então, assim, na nossa época, será que a gente não tinha? Claro que a gente tinha. Esses momentos de desconfiança da nossa capacidade, né? Então, mas eu acho que hoje está se mostrando mais a fragilidade do atleta, né? Que ele não é um super-herói, é um ser humano que está ali, que descobriu um talento numa profissão e seguiu. Mas hoje está se quebrando essas coisas, né? A pessoa, opa, não estou aguentando isso aqui não, né? Preciso parar. Então, eu acho que isso é importante também. Eu acho que antes de ser atletas, somos seres humanos, somos indivíduos que devem ser cuidado com carinho. Nossa, que especial que você acabou de falar agora. Muito especial. Isso aqui vai ficar realmente marcado nesse podcast. Espero que chegue essa informação para muita gente, porque é muito interessante. Essas informações também ficam restritas, né? E é por isso que ela é mágica. E é por isso que ela é a nossa Magic Paula, que é um apelido carinhoso que você teve há 40 anos, né? Foi contra a Bulgária em 1983, onde o jornalista Juarez, né? O Juarez Araújo, você fez um jogo espetacular, não, ele é mágico, ele é isso tudo, e aí se tornou a Magic Paula, né? É um cara que estava assistindo o jogo, um treinador, aí no Ibirapuera, e o Heleno, que é um brasileiro, estava treinando o time peruano, sentado do lado do Juarez, que era um especialista de basquete, escrevia para a Gazeta Esportiva. E ele falou isso, pô, essa menina joga como Magic Johnson, assim, olha de um lado, passa do outro, bola atrás da perna. E aí o Juarez, catou o gancho e começou a publicar nas matérias. E é interessante porque foi um momento assim que tinha muitas Paulas no vôlei também, né? Hoje é muito comum as pessoas, poucos que reconhecem, você é a Paula do vôlei? Eu falo, não. A minha bola é diferente, minha bola é laranja. Você trocou as bolas. Trocou as bolas. Mas, assim, é muito comum as pessoas fazerem essa confusão. Tinham muitas Paulas. E o Magic Paula veio para dar uma quebrada nisso, né? E, assim, não é unânime também. Muita gente não gostava. É muito americanizado. Mas eu fico tão tranquila, porque não fui eu que me autodenominei. Foi muito legal, assim, a aceitação dos fãs, das pessoas, e deu uma diferenciada do que tinha de tantas Paulas tinham no vôlei. Eu acabei sendo a Paula do basquete por um tempo. Então, e é uma honra, né? Magic Johnson foi um jogador que
você assistia um jogo dele e você falava, o que ele vai fazer agora com a bola, né? E as pessoas me perguntam assim, você pensava antes de fazer? Não. Era assim, a bola chegava na minha mão, saía. Não era uma coisa que eu falava, não, se eu receber a bola, eu vou fazer isso. Não. Era algo que nasceu comigo, né? É o tal talento, né, Maurício? É o talento, mas a mágica um pouquinho também, que esse talento proporciona. E é legal, porque você falou que mais as pessoas faziam algumas críticas, mas assim, o país inteiro adotou esse carinhoso apelido. Todo mundo acha que foi o Luciano do Vale, né? Que foi O Luciano foi um grande incentivador, Nossa, né? que deu o nome Magic Paula, mas o Luciano ele foi muito mais que isso. Ele foi um cara que colocou a gente na TV, colocou a gente para cima, fazer com que o Brasil conhecesse a gente, né? E eu acho que isso tudo favoreceu muito para que a gente acreditasse que a gente podia ser uma geração tão vitoriosa, né? Tão talentosa. Não, realmente ele deixou um legado maravilhoso em relação ao esporte, né? Ao esporte em geral, né? O basquete sem dúvida, mas às vezes o automobilismo, eu lembro a Fórmula Indy também, ele trouxe, ele lutou. Ele era um cara que lutava de forma diferente, né? Quer dizer, ele tinha um altruísmo, né? Quer dizer, ele olhava realmente, ele se colocava no lugar do atleta e falava, poxa, era uma coisa mais, vamos falar, emocional, né? Era uma coisa mais que era da paixão, do altruísmo mesmo, do gostar do esporte, fazer com que todos os esportes, as modalidades fora o futebol também fossem valorizadas, né? Não, muito legal. E aí você falou aí que desde quando começou a jogar, né? Não tinha realmente uma pessoa de referência, então demorou muito para os títulos começarem a aparecer. Então a gente está aqui, medalha de bronze em Caracas de 83, uma prata em Indianápolis em 87, uma almejada medalha de ouro em Havana, em Cuba, né? Nas Barbas de Fidel, né? Em 91. Agora, num país onde injustamente damos pouco valor à prata e à bronze, e isso é uma realidade, infelizmente, de nós, torcedores e admiradores do esporte, né? E um reconhecimento assim, modesto até das atletas mulheres, como você já vem falando. Como foi para você passar por esse período e conquistar esse ouro? Quer dizer, era só aquele campeonato, era o ouro, é aquela medalha, ou teve muito mais coisas que nós, torcedores pouco fiéis, vamos dizer, que o bronze, agora sim, ganhou o ouro e tal. Como foi para você conquistar esse ouro? Eu acho que acho que tem uma chavinha importante nesse processo, né? De a gente, depois de 15 anos, a gente chegar a um título pan-americano, fora de casa, em Cuba, tirando Estados Unidos, Canadá, tirando equipes importantes de potência, né? Mas eu acho que aí começa a virar uma chavinha da importância do trabalho em equipe, né? Da importância... Porque nós tínhamos um problema, não sei se é problema, mas ele foi bom para o basquete feminino, que foi essa competição que se criou internamente de duas jogadoras, que era eu e a Hortência, e os times onde a gente estava, isso transcendia a quadra, essa competição, né? Ia para a casa das pessoas, um gostava dela, outro gostava de mim, foi para cidades, né? A gente chegou um momento que não podia... a torcida de Piracicaba ir para Sorocaba, por exemplo, Sorocaba vir para Piracicaba, porque começou a ficar violento o negócio. Então, começou a transcender o que era restrito à quadra, né? E a gente, ainda muito jovens, a gente acabava levando essa competição que tinha internamente e domesticamente para dentro da seleção, né? Essa divisão. Eu acho que esse título em Cuba, ele mostra que, assim, ok, a concorrência ela é ótima. A concorrência é maravilhosa para a gente crescer em qualquer profissão, né? Pô, tem alguém ali que tá, preciso melhorar aqui, o que eu posso fazer para ser melhor e tal, mas o individual nunca pode suprir o trabalho em equipe. E quando a gente percebe que, ok, vamos levar essa rivalidade que era boa, lotava ginásios, jornais, todos os dias era TV, não sei o quê, fazia a gente crescer, mas assim, na seleção a gente tinha que tirar as camisas dos clubes e falar,
agora a gente soma, agora a gente está junto na seleção. E isso foi acontecendo de um jeito natural também, até por maturidade, você vai também ficando mais velha, vai evoluindo em relação a isso. Você percebe o time também percebendo aquela possibilidade de que a gente tinha condições desde que a gente fosse mais forte juntas, né? Então, acho que o título em Cuba, ele começa ali uma virada de página em que, assim, a gente precisa, cada um com seu perfil, cada um com sua expertise, para o trabalho em equipe, né? Não adianta ir para um campeonato, ser melhor jogador e voltar sem medalha ou em 10º lugar, que aconteceu muitas vezes em campeonatos mundiais com a gente. Então, ali eu acho que já começa uma virada de chave de mentalidade de trabalho em equipe, de trabalho em grupo, ok, vocês vão ser 2 jogadoras extraordinárias que apareceu, mas não ganharam nada, né? O que vocês querem? Mudar o contexto disso ou continuar com a vaidade, com o ego, com não sei o quê, quem é melhor? E sempre achei que essa comparação não tinha muito fundamento, porque o jogo meu e da Hortência é super diferente, mas assim, foi super bom para a gente individualmente, para o basquete feminino. Mas a gente teve que descobrir que não estava sendo bom para a seleção. Precisávamos mudar a mentalidade do que para chegar a ser campeã do mundo, medalhista olímpico, uma campeã pan-americana. O que vale é o trabalho em equipe, o que vale é o que cada um tem de melhor ali naquele momento. Muito, muito legal. A gente vai até entrar um pouquinho mais nesse assunto. E a pena que assim, não dá para a gente falar, né? Fidel falou que não entregaria as medalhas para vocês, né? Isso é uma coisa, todo mundo falando, o que ele falou para vocês? Tudo bem, a gente já sabe tudo isso, mas foi isso mesmo ali? Eu sei que depois ele deu, você foi e falou alguma coisa no ouvido dele. Putz, eu não lembro nada, Maurício. Você não lembra? Não, e assim, porque a gente estava tão eufórica com o título, ali, né? A gente fica meio anestesiada, assim, tá acontecendo isso, né? Porque é aquilo, a gente ia, mas assim, não chegava, né? E eu sei que assim, tem também controvérsias, né, desse momento, porque o cara é um ditador, aí fica todo mundo, muita gente, não estou aqui falando de governos, não estou aqui apoiando nada, eu acho que foi uma quebra de protocolo de um líder mundial, de um líder político, que toda essa coisa do esporte, que é entrega para o 3º lugar, 2º, 1º, sempre aquela coisa meio... Ele quebrou totalmente o protocolo, falou que não ia me dar a medalha, aí pediu para eu virar para ver meu número, aí fez o mesmo com Hortência. Aí ele pede para a gente descer do pódio. Naquele momento eu lembro, que ele conversou com a gente ali embaixo, mas em cima ele falou alguma coisa no meu ouvido que eu não lembro. E realmente eu não lembro daquele momento que ele falou alguma coisa no meu ouvido, né? Então o pessoal falou que ele falou que eu era bruxa, não sei, tinha um monte de jornalista ali em volta, eu não sei. Quando ele desce, ele pergunta assim, vocês já jogaram tão bem assim outras vezes, né? E a gente, numa humildade, falou já. Aí ele falou, vocês hoje estavam com uma mira laser, já pensou numa guerrilha mais moderna, né? Mas aquilo ali passou, porque houve também um passo atrás disso, que a gente ficou sabendo depois. Porque no jogo, na véspera, nós jogamos contra o Canadá, ganhamos, os Estados Unidos foi jogar com Cuba, para ver quem ia para a final com a gente. E nós ficamos no ginásio para ver o jogo um pouco. Maria Helena falou, vamos ficar, já vão vendo as jogadas, vendo quem vocês vão marcar e tal, já vê o clima aqui do ginásio, lotado. E ele chegou, era um jogo Estados Unidos e Cuba, tinha algo mais do que só um jogo esportivo, né? E ele chegou, todo mundo em pé, aplaudindo, 15 minutos, as pessoas, gente chorando, a gente falou, gente, que loucura isso. Bom, dia seguinte, a mesma cena, eles ganharam os Estados Unidos e foram para a final com a gente. Ele chegou no ginásio, aquele tumulto todo, ele pediu para um assessor dele que ele queria falar com a Maria Helena. Aí a Maria Helena saiu atrás do banco, foi ali atrás e ele falou, quero falar com as 2 jogadoras, queria falar comigo e com a Hortência. A Maria Helena falou, não, você vai falar com elas depois do jogo. A Maria Helena sentiu que o cara ia dar uma carteirada, né? E estrategista, né? Do jeito que é. E aí a Maria Helena falou, não, depois do jogo você conversa com elas. Então houve uma pressãozinha ali. Olha. Aí quando a Maria Helena chama para começar o jogo, ela falou, hoje vamos jogar contra juiz, contra as cubanas, contra a torcida, até contra a Fidel Castro. Vamos embora. Só que o time estava tão embalado, assim, tão harmonioso, que
A gente nem falou, quem é esse, né? Quem é esse Fidel Castro? E aí acabou o jogo, ele fez toda essa cena e tal, e depois a gente ficou ainda 2, 3 dias lá em Havana, e a gente viu ele na TV falando da dupla brasileira, falando que chamou a atenção aqui, daí ele falou do time do Brasil, das jogadoras e tal. Aí a gente volta ao Brasil, naquele tempo a gente não sabia nada que estava acontecendo, né? Não tinha sair, pegar o celular e falar, tô aqui na internet, o que tá... Chegamos aqui, a gente foi na Hebe, foi tudo quanto é lugar para contar, não o título, mas o que Fidel Castro tinha falado. Então, assim, foi uma coisa que eu falo que foi o título, não vou comparar Pan-Americano com a medalha olímpica, né? Não tem nem... Mas, assim, foi o título, não foi o mais importante, mas foi o que muita gente lembra. Foi o que muita gente critica por causa do cara, que eu também... Ali eu estava mais preocupada com a nossa conquista, né? Mas ali eu acho que foi a virada de página mesmo. Olha, vamos trabalhar que a gente consegue, porque a gente ia para mundiais, era um fracasso, era 10º lugar, 13º, 11º. Então a gente ali já estava pensando num passo seguinte, né, Mal? Isso é o esporte. Ganhou o PAN? Ok, legal, bacana, mas o que tem mais aí pela frente, né? Na Olimpíada a gente nunca tinha ido. Então ali a gente começa a pensar em subir esse degrau, né? Subir essa escadinha que o esporte leva a gente. É ter metas, é ter objetivos. Não adianta ficar... Bom, você quer estar contente só de ser campeão pan-americano? Também ok. Mas não era a mentalidade desse grupo, nunca foi. Nossa, não, e é muito legal, parece... A gente realmente não falou do que a gente ia conversar aqui, mas é muito legal você falando, porque vai casando um pouquinho com o que as coisas vão acontecendo no que eu planejei para conversar com você. É uma responsabilidade muito grande falar com você, porque eu falei, puxa, a Paula vai lá, ela aceitou, nossa, como é que eu vou fazer, o que eu vou pesquisar, o que eu vou... A gente se conhece um pouco, mas é muito além disso, né? E foi muito legal você falar que nesse momento foi uma virada de chave, entender essa relação sua com a Hortência, com 2 jogadoras. E aí foi um momento muito legal para mim também, que foi quando eu pude acompanhar você mais de perto, em 83, quando você foi jogar na Ponte Preta, né? Aliás, é o meu time de coração, tá? Ponte Preta. Sou de Campinas, eu morava lá, estudava lá. E eu lembro que eu iria lá no ginásio Taquaral para assistir. Eu era realmente, assim, gostava do esporte, mas era realmente um admirador seu. Eu esperava você chegar, até brinquei hoje no carro. Sabia onde eu parava. Sabia onde você parava, qual carro que você estava. E eu ficava sentadinho ali na arquibancada. Puta, era bonito. Realmente era uma coisa... legal de ver. Mas também foi a primeira vez que você jogou ao lado da Hortência num clube, né? Não na seleção. E conquistar o título mundial de clubes. Então, quando você fala de mudança de chave, uma viradinha de chave, o que a gente quer mais? E, de repente, você trouxe exatamente isso, talvez indo para a Ponte Preta. A Hortência fala, inclusive... mesmo que a gente chama assim, mesmo sendo uma grande concorrente, você sendo a maior adversária, né, que você a motivou muito, como você já disse aqui, né, a ela fazer muito mais do que talvez ela tivesse imaginado fazer, né? Então é a concorrência sadia. Então, como era esse convívio de 2 estrelas dentro e fora, assim, não em seleção, porque seleção existe todo um contexto, mas no clube, vivendo, conversando, sentando, sem muita pressão. Como era e como é essa convivência? Eu acho que é importante, sim, a gente falar desse assunto, porque eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara na vida da gente é que somos diferentes, né? Apesar das diferenças sempre juntos, né? Então, assim, não adianta, vamos montar um time com todo mundo igual. Não existe. Porque as diferenças é que complementam o trabalho. As diferenças de qualidade na quadra e as diferenças de personalidade, né? Então, assim... Eu acho que uma para a outra foi um calo bom, né? Para que a gente crescesse, evoluísse, não só como jogadora, mas como pessoa, né? Falar aqui que eu sou diferente dela, nem preciso, né? No jeito de viver, de conversar, de se vestir, ok, né? Porque
eu tenho que respeitar a pessoa que está na minha equipe, no meu time, do jeito que ela é. A gente sempre fala que não dá para tolerar mau caráter. Mau caráter num time não dá. Né? Quando eu falo de time, é na empresa, em casa. Quando eu falo de convivência com pessoas, mau caráter não cabe em lugar nenhum. Né? E isso nunca aconteceu com a gente. A gente sempre se respeitou demais. Eu acho que isso que fez com que chegasse um momento que a gente começasse a ganhar. Né? Então, quando aconteceu do time contratar a Hortência, eu falei, pô, o basquete vai ser uma droga, né? Porque essa concorrência, essa disputa que chamava, né? Que aí tinha a Karina, era um super time da Ponte Preta, né? Mas ok. E assim, eu só saí da Ponte depois do primeiro ano porque eu falei, gente, o basquete vai morrer. A gente jogava 2 minutos, eu metia 20 pontos. Em qualquer time, no campeonato. Então, você entrava no campeonato, já sabia quem ia ser campeão. Então eu acho que houve uma desmotivação. Ia ter uma desmotivação por parte das outras equipes e tirar aquele brilho que tinha, né, dessa disputa. Então, eu acabei ficando uma temporada só, na temporada seguinte voltei para Piracicaba. E foi fantástico, porque aí começou de novo a rivalidade Ponte Preta e Unimep. Foi fantástico, ginásios lotados e tal. Então, eu acho que é isso, é você pensar também no contexto, não é só pensar no seu conforto, na sua zona de conforto. Ok, jogo hoje com a Hortência, com a Karina, com não sei o quê, vamos ganhar todas e tá beleza. Não, eu acho que é isso que você tem que estar sempre buscando, né? Não, pô, legal, posso ficar aqui, a gente ganha tudo, mas e pro basquete, como que vai ser, né? O que isso está agregando para o basquete feminino? Então, eu acho que o pensamento da minha saída e o convite de voltar para Piracicaba foi mais isso do que esse ego, não jogo com Hortência. Imagina, jogar com Hortência era muito fácil, né? E eu conhecia mais ela do que talvez minhas irmãs, porque eu convivi 22 anos com Hortência na seleção. Né? 20, porque ela saiu um pouco antes. Quando ela estava se separando do primeiro casamento dela, primeiro e único, acho, né? Eu encontrei com ela numa festa e eu falei, o que você tem? Falou, porra, você é foda, hein? Falei, cara, eu te conheço mais do que... não, eu tô separando e tal. Então, assim, eu olhava para ela, ela já sabia o que eu ia fazer. Então, eu sabia onde ela gostava de receber a bola. Eu sabia o momento que ela saía, que ela pegava para dar aquele jump que de 10 ela metia 9. Né? Olha como é fácil jogar. A mesma coisa de jogar futebol, tá ali no meio do campo, pum, põe lá, gol, pum, põe gol. Então, assim, a Hortência era maluco. A gente marcava, quando era adversária, marcava só ela individual, que chamava box one, uma caixa, só ela individual. Ela fazia 40, 48. Era uma loucura, assim. Jogadora com o potencial de precisão que ela tinha, mas não caía do céu, né? Acabava o treino, a gente ficava lá depois arremessando. E ela muito mais, porque era a expertise dela, era o que ela fazia no jogo, né? Que era pontuar. Então, era muito fácil jogar junto. Mas ali eu pensei um pouco mais no basquete em si, nessa saída foi mais pensando no basquete. Nossa, muito, muito especial, né? E a gente sabe, talvez, poucas pessoas têm essa capacidade de pensar, que a gente chama fora da caixa, né? Pensar no contexto, trazer mais público. Não, e hoje, né, Maurício, você fala, e como é hoje, né? Hoje, as vidas cada um vai pro seu canto, a gente tem um grupo até do Mundial, de WhatsApp, mas cada um vai para a sua vida, né? Então, assim, a gente sempre se fala e a gente está aí batalhando para um filme essa história toda, né, de Paulo e Hortência. Então a gente se fala sempre, e quando tem alguma coisa mais assim especial com o basquete, a gente divide opiniões, assim. Mas assim, contato tenho pouquíssimo, porque ainda mais agora, saí do interior de São Paulo, estou morando no sul da Bahia, a gente se fala mais por WhatsApp. Mas assim, não dá. Eu falo, onde eu vou, perguntam da Hortência para mim. Onde ela vai, perguntam de mim. Então, eu falo, você é meu karma, cara. Até quando você vai me perseguir? Mas é isso, eu acho que é uma das duplas, né?
Nossa. Tiveram várias duplas, eu acho que no esporte desse país, mas é uma das duplas que marcou. Eu falo, até hoje a gente é chamada, a gente faz palestras, né, hoje nas empresas. Até hoje as pessoas chamam a gente para contar a nossa história, para contar isso tudo que a gente viveu e somos respeitadas. Eu falo, eu joguei em 89, joguei na Espanha, né? A única mulher que era, vamos dizer assim, respeitada, ela era a Arantxa Sanches, que era uma tenista. Eu falo, gente, a gente aqui, a gente estava em todos os lugares, a gente era amiga dos jornalistas, a gente conquistou um país, né? Então, eu acho que é uma geração que, essa geração mais recente, que não viu e tal, precisa conhecer essa história, né? Essa história não pode morrer, né? É exatamente isso que eu penso. Eu espero que realmente a gente possa compartilhar muito esse bate-papo que a gente está tendo, que chegue nas pessoas, porque é lindo conhecer essa história. As pessoas não sabem. Pessoas não sabem. Não é uma coisa que... A memória aqui desse país é cultural, né? Eu não falo só do esporte, é de uma maneira geral, né? A gente vai matando os nossos ídolos, a gente tem uma geração hoje que mais assiste esporte que pratica. A gente tem uma geração que não conhece seus ídolos, né? Então, isso precisa ser fomentado, né? Isso deveria ser uma política pública, né? Dos escritores, de atores, de todo mundo que já passou por esse país que deixou a sua marca, né? Seu legado. Muito legal. E, Paula, nos Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta foi quando você se despediu da seleção brasileira. Tem controvérsias ou você realmente se despediu disso? Não me despedi, fiz que nem Michael Jordan. Exatamente. Não né? é assim, porque... Há controvérsias, né? Há controvérsias. Porque, assim, na verdade, eu tinha vontade de me despedir. Aí veio 97, veio essa Copa América, o Brasil nunca tinha ganho aqui, dos Estados Unidos e nada. Ainda joguei essa Copa América em 97. Na verdade, é a Hortência que se despediu, né? Em 96. E aí ainda você vai jogar mais um Mundial em 2008. Puta, me arrependi, cara. Me arrependi. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas, enfim. Não, mas é muito... E é interessante porque teve uma gravação nesse mesmo estúdio ontem com a Hortência. E foi colocado, perguntaram da Paula. Não, também, claro, né? não tem. O nosso diretor tem aqui, dúvida, o Hélio. Nem que ela queira me esquecer, ela não vai conseguir. quase que calha no mesmo dia ainda, ia ser. Mas é incrível como isso realmente acontece, né? Indo para, vamos dizer assim, para uma parte final aqui do nosso podcast, mas a gente vai falar, se prolongar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do que nos interessa, que são as lesões esportivas, né? A lesão para um Aliás, estou aqui de muleta, né? Me recuperando de uma com você. A Paula está com alguns dias aí de uma prótese de joelho que ela fez com o Dr. Moisés Cohen. Vim adiando, né, com o Dr. Moisés. Já era uma indicação de quase 6 anos aí para fazer uma prótese. E ela, mais uma vez, disciplinada e guerreira, né? Que eu não conseguia ver meu joelho por dentro, senão eu já tinha operado antes. Eu tive a oportunidade de Dr. Moisés acompanhar a que o cirurgia. diga. Quando eu vi o seu joelho, eu falei assim, puxa vida, hein? Estava na hora mesmo, né, de fazer. Mas e vai ser legal porque a gente vai também ouvir aí nos nossos próximos podcasts o Dr. Moisés Cohen, que é um querido, né, para nós, que a gente acompanhou a parte de medicina do esporte. E em 89, você falou aí, com 27 anos, você foi transferida para a Espanha, né, para jogar no Tintoretto, né? Tintoretto, de Madrid, né? E foi lá que você teve uma lesão importante do seu joelho, né? Ficando 6 meses afastada das quadras, mas voltou e foi até vice-campeã nessa temporada. Me fala um pouco dessa lesão e como foi conduzir a sua vida profissional, o tratamento, a fisioterapia. Como foi passar por essa lesão tão importante que você teve? Olha, Maurício, hoje quando me perguntam assim, qual foi a sua derrota mais difícil, qual foi o seu momento mais difícil? Lesão. Porque lesão é uma coisa que te tira do combate, né? Por mais que jogue bem, jogue mal, você está lá dentro. Lesão é uma coisa que... eu acho que vivi um período também que é só amadurecendo que você vai entendendo, né? Você fica assim, não, preciso jogar,
mesmo não estando bem, eu preciso jogar, não, meu time, não sei o quê, quer ser heroína, né? Aquelas coisas de querer ser heroína que só complicam. E como eu já disse no início, eu tive poucas lesões, assim, de ficar de fora. Começou esse joelho que começou a me dar problemas, porque, não, vamos tentar, vamos fazer fisioterapia, vamos levar, pum, torcia. Ah, vamos mais, pum, torcia. Daí eu fiz uma cirurgia, mas que foi meio que uma limpeza, não foi uma cirurgia que talvez já tivesse com ligamento, não estava nas melhores condições, e eu fechei esse contrato para ir para a Espanha. E tem uma história muito louca, porque eu falo, às vezes a gente vai para os lugares, o que me levou para a Espanha? Por que eu fui para a Espanha? Primeiro eu fui porque assim, eu falei, quero dar um tempo, quero conhecer outra cultura, eu quero ficar um pouco fora, quero ver como é que é o basquete lá na Europa, eu quero ver, não foi nem um contrato assim que eu falei, vou ganhar muito mais que aqui no Brasil, não foi. Foi mais assim E tem uma história muito interessante dessa minha lesão lá. Eu cheguei na pré-temporada, 2 meses antes, e num jogo treino, eu torci meu joelho. Aí eu falei, agora foi feio, agora... Porque você começa a conhecer muito seu corpo, né? E quem trabalha muito com o corpo, começa a conhecer muito o corpo. E eu falei, agora, bom, aí diagnóstico cruzado. E aí eles foram muito legais, porque eu tinha um contrato de 2 anos, fui jogar ali ao lado de Madrid, uma cidadezinha que chama Retafe, que hoje até tem um time de futebol que eu vejo aí nas transmissões. E eu cheguei lá e tal, eles me acolheram muito, assim. Eu falei, olha, eu quero voltar para o Brasil, vamos cancelar o contrato, eu vou ficar 6 meses fora, no mínimo, né? Não, escolhe onde você quer ser operada, escolhe onde você quer ir. Aí tinha um namorado de uma menina que jogava comigo, que era físio, e ele falou, olha, tem um cara na Barcelona, assim assado, que está operando super bem. Ele opera até esses caras que caem de moto, que rompe tudo. E aí marquei uma consulta, fui para lá. Quando eu chego no consultório, a secretária falou, olha, o Dr. José Maria Villarrubias falou para você pode descer a 4 quadras daqui, que está tendo um congresso com 40 médicos daqui da Europa, e ele está lá. E ele pediu para que você pudesse ir lá, seria melhor para ele. Eu falei, não, eu vou, sem problemas. Aí, quando eu cheguei lá, estava acontecendo o congresso, e quando teve intervalo, ele veio. E aí ele falou, você se importa de ser cobaia lá na frente? Eu falei, olha, doutor, ser examinada por um médico já ia ser bom, por 40, vamos embora, né? E aí eu subi lá no palco, lá, e pega meu joelho, vira, olha os exames que eu tinha e tal. Ligamento cruzado, aí ele falou, olha, se você quiser operar aqui, são 6 meses. Aí o mundo cai, né? Abre um buraco assim, você fala, o que vai acontecer? Porque eu sempre fui muito observadora, eu via que se você... Foi em 89 isso. Olha quanto tempo faz. Eu olhava os caras que operavam, nunca voltava igual, né? A medicina evoluiu muito, né? Doutor Moisés que o diga, eu operei agora com robótica, né? Imagina isso há 30 e tantos anos atrás. E aí ele falou, ó, se for operar aqui comigo, no mínimo 6 meses. O campeonato ia acabar em 8. Aí ele falou, se você quiser ir para os Estados Unidos, talvez em 2, 3 meses você está jogando, porque lá eles fazem uns... Nossa. Ele falou, eu não aconselho, porque até adquirir vida de novo, volta, ele deu uma explicação lá que eu não vou conseguir saber falar, mas eu senti confiança nele, falei, não, eu vou operar. E eu operei, aquele sacrifício, né, fisioterapia, eu morava em Retafe, me indicaram um fisioterapeuta do Real Madrid, então eu ia todo dia para Madrid. À tarde, de manhã eu fazia a parte mais... Quando eu comecei a fazer mais piscina e tal, e à tarde eu ia para lá. Então eu pegava o trem, chegava em Atocha, pegava minha muletinha, metrô, chegava lá, 2 da tarde, saía 8 da noite. Todos os dias. Eu sei que eu voltei a jogar as finais, joguei as finais, o time foi vice-campeão, mas eu não estava na minha melhor condição, você sabe. Aquilo ficou na minha cabeça, a lesão do cruzado, 1 ano e meio. Você acha que você vai para um lance, você acha que vai... Bom, enfim. Até o seu cérebro, de novo, né,
se reconectar com tudo. Eu sei que a Maria Helena foi ver as finais. E aí falou, você vai voltar para Piracicaba. Não vai ficar aqui. Aí eu fui falar com o dono do time, eu falei, olha, tem mais um ano aqui. E assim, eu falei, pô, sacanagem, os caras cuidaram do meu joelho e tal, eu vou voltar, mas comecei a ver que a forma como se conduzia lá não era profissional como aqui. Eu treinava uma vez por dia, 1h30. Aqui eu treinava 6 horas por dia. Falei, pô, tô com 27 anos, 28, tô no auge. Se eu ficar aqui, vai ser fim de carreira. Aí, pá, falamos lá com o clube e tal, eu voltei para Piracicaba. E aí foi aquele processo todo de fisioterapia 24 horas por dia, né, Maurício? Porque, assim, aí passa a ser a vida inteira. Não é uma coisa que você fala, vou fazer alguns meses e não. A vida inteira. Acabava o treino, a fisioterapeuta me chamava, bora fazer os exercícios com skate, com não sei o que, piscina. E eu falei, pô, ainda bem que eu... Porque assim, quando eu operei, eu tive que colocar um gesso. Porque eles fizeram uma osteostomia também, a parte óssea, né? Mexeram na parte óssea. Quando eu tirei o gesso, eu falei, eu não jogo mais. Putz. Minha perna tava fininha, aquele rasgo no meio. Que o cara me abriu. Falei, não jogo mais. Como que eu vou fazer com isso? Pá, recuperação. Aí cheguei aqui, bom, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque pode falar o que for, mas a fisioterapia no Brasil, eu acho que nós temos excelentes profissionais, né? Pelo menos os que eu tive a oportunidade de conviver, agora aqui, te buscando para esse momento, terceira idade, pós-carreira, né? Eu acho que a gente sempre teve um trabalho fenomenal de fisioterapia no nosso país. Bom, aí foi a melhor escolha, porque eu já fui campeã pan-americana em 91, fui campeã mundial e depois fui medalhista olímpica. Joguei ainda mais, sei lá, quase 20 anos com esse joelho. Nunca me deu problema, mas sempre estava ali não descuidando dele. Sempre foi um filho que eu tinha que tratar com carinho e falar, ó, tá me sustentando até agora porque... Então foi uma experiência, não foi uma experiência boa, mas que eu aprendi muito com isso, né? Você aprende demais com as coisas que não dão certo na vida, Também, né? Também, né? Quantas cirurgias nesse joelho direito? Então, eu tinha feito já, era a terceira. Tinha feito duas artroscopias e essa terceira que foi o ligamento. Legal, e agora estamos aí tratando da prótese de joelho que ela fez. Ela foi feita num sistema super novo pelo Dr. Moisés, que é um sistema de robótica. É muito interessante. Maurício assistiu, né, Maurício? Eu tive presente, uma grande oportunidade, né? Falei, não, eu vou lá acompanhar a cirurgia inteira. E o Dr. Moisés é um craque, né? Eu olho para ele com a mesma admiração de qualquer profissional que eu olho ele fazendo aquilo. Eu falei, cara, esse cara faz Moisés, com uma maestria, né? Ele tem um detalhe, né? Porque o Moisés, ele é um craque que sai do Brasil para falar em qualquer lugar do mundo sobre o que ele faz. E ele tem uma coisa que é uma consciência social, né? Você liga, Moisés, pô, tem uma menina assim que torceu o joelho, tá no SUS, faz 6 meses, ele manda aqui, manda lá. Ele tem uma coisa de ajudar as pessoas, né? Ele tem isso muito forte nele. Ele é um profissional da maior qualidade, um ser humano incontestável. Eu sou suspeito, eu admiro, gosto muito dele, é um ser humano de coração grande. A gente vai estar aqui aí no próximo batendo papo com ele aqui, a gente vai resgatar muita coisa bacana disso daí, né? E aí você passando por essa fase das lesões, do esporte, de tudo, você pode até ter se aposentado do esporte em si, mas você acabou seguindo atividades no esporte. Uma delas foi a parte de gestora, né, de gestão. Um momento que, inclusive, que nos aproximou muito, né, foi quando você foi diretor ali do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, né, lá da Prefeitura Municipal de São Paulo. E aí houve uma aproximação da Unifesp, né, através do SET, que o Dr. Moisés fundou, eu era coordenador da fisioterapia, da gente montar o departamento de fisioterapia ali, de medicina do esporte, que realmente foi uma referência, foi um período maravilhoso, né, que inclusive está ativo até os dias de hoje, né? E aproveito para lhe perguntar
qual é essa sua experiência da parte de gestão? O que você trouxe de todo aprendizado, né, da alta performance, das lesões, do esporte, de convivência, de gestão de pessoas? E você falou uma coisa muito, muito interessante que eu também concordo com você. Não dá para a gente viver com pessoas com caráter duvidoso ao nosso lado, né? E a gente sabe que, às vezes, quando se fala em gestão, você acaba né, cruzando com algumas pessoas que não têm os mesmos valores que nós temos, né? Fala um pouquinho desse período seu de gestão, como gestora do esporte. Olha, Maurício, foi apaixonante, eu acho. E quando eu parei de jogar, eu não queria fazer nada. É muita ausência da vida, né? Você não tem, a sua vida fica para trás. É seu time, viagem, hotel, aeroporto. Até fiquei sequelada com isso depois que eu parei. Não queria viajar nem para passear, porque me remetia à minha profissão. Mas aí eu falei, não quero mais. Eu tinha feito educação física, aquela coisa, dá para conciliar e tal. E vou confessar aqui que das profissões que eu seguiria tranquilamente seria a fisioterapia. Sempre gostei, não sei se é porque eu convivi. Tem tempo a ainda. paixão que né? Também isso o fisioterapeuta, ele é terapeuta, ele é amigo, ele é tudo, né? E aí eu falei, não quero fazer mais nada. Primeira semana, assim, 2 horas da tarde eu no cinema. Puta delícia. Não, passaram 6 meses, eu falei, o quê? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu vou voltar a estudar. E aí eu sempre fui muito crítica, né? Com o esporte evoluindo, como a gente já falou aqui, de equipamentos, de treinamento, de tudo. E dirigente com aquele papo amador. Não, faço porque eu gosto. Não ganho nada, mas ganha de um jeito diferente, né? De um jeito que não é para ganhar. Aí eu falei, quero descobrir como é que é isso, né? Por que a gente não pode ter uma gestão também? Aí tinha começado um curso aqui na GV, eu falei, vou embora. E foi fantástico, porque foram 6 meses só, mas eu tinha na sala Sócrates, Vladimir, um monte de gente assim também bacana, que almoços eram fantásticos de troca de experiência. E eu acabei esse curso, eu recebi um telefonema da atual secretária na época, a Nádia Campeão. E ela falou, olha, eu vou assumir aqui, você não quer ser a diretora do Centro Olímpico? Eu maluca, porque eu tinha treinado lá com seleção juvenil e tudo, centro aqui em São Paulo, ali na Avenida Ibirapuera. E no telefone com ela, eu falei, vamos embora, Nádia. E eu falei, acabei de fazer o curso, vou lá. Quando eu cheguei lá, tudo detonado, tudo abandonado. Meia dúzia de crianças e um monte de profissionais e tal. E assim, trabalhar no poder público é uma coisa, trabalhar na iniciativa privada é outra, né? Iniciativa privada fala assim, preciso comprar um negócio aqui, fala, vamos comprar agora. Lá era tudo muito difícil, então começamos a fazer parcerias e tudo. Mas assim, não dá para contar a história, eu fiquei quase 10 anos no Centro Olímpico, saí para ir para o Ministério do Esporte, mas não durei 6 meses. Dei tchau. Aí o Serra tinha assumido, a prefeitura aqui de São Paulo me ligou. E sabe quando você tem um sentimento assim que você largou e não fez o que tinha que ter feito? Eu falei, eu vou voltar. Aí ele, você não quer voltar ao Centro Olímpico, não sei o quê, peguei e voltei. Fiquei mais 5 anos lá. Mas assim, eu acho que de tudo isso, né, na área de gestão, estudar é maravilhoso. Mas nada como a prática, né? Eu acho que estudar sempre na vida, aprender sempre, mas nada como a prática. E a gente se engana, porque eu sempre falo nas minhas palestras, para se ter uma boa empresa, você precisa montar um bom time, você precisa treinamento, planejamento, você precisa conhecer o adversário, né, os seus concorrentes, você precisa conhecer a estrutura. Mas se você não tiver pessoas que tenham a mesma motivação que você, a mesma filosofia, vamos dizer assim, que você, nada acontece. E assim é no esporte. Então, eu tive muita dificuldade no começo, mas eu tive muita sorte depois, que o joio do trigo, sabe? Vai saindo, vai saindo, vai saindo, ficam poucos e bons, que tinham a mesma filosofia, a mesma coisa. A gente conseguiu fazer um excelente trabalho, conseguiu colocar mais de 1.000 atletas lá dentro, 10 modalidades. 16 anos depois do início do trabalho,
não 16, acho que 11 anos depois, nós tínhamos 16 atletas que passaram pelo Centro Olímpico na Olimpíada do Rio. Então, assim, é um trabalho árduo essa coisa do alto rendimento, da formação até chegar lá. Não é um negócio... E aí, assim, com parceiros, né? Lá a gente sobreviveu com parceiros. No início, alguns parceiros que me ajudavam a comprar uma cadeira, comprar não sei o quê, não tinha computador, não tinha nada. Aí conseguimos fazer uma bela reforma, modernizou todo o complexo. Aí chega essa parceria com a Unifesp, né, com a equipe do Dr. Moisés, você coordenando todo o trabalho lá. Tinha dentista, fisioterapeuta, médico, tinha tudo. Então, e aí chegou uma hora que eu tive que sair. E junto desse trabalho eu tinha o Instituto, eu tinha o trabalho com a ONG, né, que nasceu em 2004 também, que foram 16 anos com o Instituto, que foi também fantástico, um trabalho de trabalhar no terceiro setor, na iniciativa pública, no setor público, foi algo de muito aprendizado. Mas chega uma hora que eu parti para, quando eu saí do Centro Olímpico, eu parti para um projeto que aí era mais no alto rendimento. A Petrobras contratou meu instituto para executar um trabalho com atletas, 110 atletas que iam jogar a Olimpíada no Rio. Também fizemos, estruturamos fizemos um nicho só para cuidar desse projeto. Durou 3 anos só, porque aí a Petrobras entrou num momento bem difícil. E aí, em 2020, junto com a pandemia, que eu já vinha me preparando para encerrar o trabalho do Instituto, eu encerrei as atividades do Instituto também. Então, e aí, o ano passado, 2021, eu entrei na loucura de ser vice-presidente da confederação, cuidar do basquete feminino e tal, mas durou 1 ano e 9 meses só, porque começou a divergir um pouco da minha filosofia, como eu gosto de trabalhar com o que eu estava vivendo lá dentro. Eu prefiro ir para casa e dormir tranquila. Não, sem dúvida, né? Acho que, mas que experiência muito legal como gestor, e as coisas não acontecem por acaso, né? Mas são as pessoas que fazem as instituições, né? E a gente se esquece disso. A gente acha que o dinheiro às vezes vai salvar, o dinheiro é que vai... Um bom planejamento, mas se as pessoas não se entendem e não têm a mesma... caminho para o mesmo sentido, esquece. Não vai chegar. Porque eu aprendi isso com o esporte, então acho que a gente tem que levar isso para a vida. E da forma que você aprendeu, né? Sem referências sim. na raça, né? Conhecendo. Então, é difícil, né? Porque você sabe o que deu errado. Não, e é muito legal, assim, hoje eu acordei uma mensagem do Messias, do boxe lá. Sempre uma mensagem de positivismo, mostrando o que ele está fazendo. Então, não perdi o contato com as pessoas que eu convivi, né? Sempre tem uma mensagenzinha de um, de outro. Como vocês estão? Aparece aqui. Vamos no happy hour. Então, é isso. Eu acho que é passar e deixar as portas abertas. A gente aqui não é nada, né? A gente é bom no que faz. Quantas pessoas não são boas que fazem aqui? Quanta gente trabalhando aqui para essa estrutura, para isso acontecer com você, né, na sua equipe e tudo. A gente vivemos interdependentes, né? Muito legal mesmo. E, Paula, futuro, né? Eu sei que a gente está aí, você tem algum propósito de vida? O que você pensa do futuro? Você quer, não, quero tranquilidade, quero tocar minha vida, Mas assim, cabeça da gente que trabalhou a vida inteira nisso, a cabeça fica cutucando, fica o capetinho aqui do lado direito falando assim, aí, vai se mexer ou vai ficar aí? A outra, não, fica tranquilo aqui, né? Quer dizer, o que você imagina? Eu, além das palestras, né, que eu dou nas empresas, eu sou conselheira fiscal da Federação Paulista de Futebol, estou num colegiado do Comitê Brasileiro de Clubes, e eu estou num momento assim que... E eu sempre defini minha vida, faça bem o que você está fazendo agora, que oportunidades aparecem, né? Mas eu estou num momento assim que eu não estou... Agora eu estou querendo voltar a caminhar. Vai caminhar, fica tranquilo. Sim, depois dessa cirurgia. Mas eu acho que estou meio decepcionada com o esporte. Então, no esporte eu não sei, no momento eu não sei se eu quero nada. Não. Quero viver minha vida tranquila lá na Bahia. Eu falo tranquila, mas já estou me envolvendo com os projetos sociais da vila que eu moro. Você não consegue ficar parada, né?
E assim, você vê tantas crianças ociosas, sem ter o esporte, às vezes. Esse caminho do esporte que, de forma tão lúdica, encaminham os valores do esporte, né? Então, estou me envolvendo em coisinhas lá, e mexe para lá, mexe para cá. No momento, só as palestras que eu tenho me dedicado bastante. Não, muito legal e é bom saber que essas palestras acontecem, porque hoje aqui foi um dia muito rico para todos nós aqui que estamos vindo, o pessoal aqui nos bastidores ouvindo você falar. É muito legal, as pessoas têm que saber um pouco mais dessa Porque eu dessa falo, história. eu tenho uma história para contar, eu tenho experiência do que eu vivi com essa história. Eu não escrevi um livro, eu não sou didática, eu não sou professora. Eu preciso chegar lá e falar para as pessoas. Eu cheguei aqui, que eu já fui lá atrás, fui uma menina que brinquei, que não sei o quê, mas tem todo um... Não tem receita de bolo, mas tem todo um percurso a percorrer que a gente vai descobrindo o que é melhor para a gente. Que receita... quais os ingredientes que são importantes para fazer uma boa receita. A gente tem que ir descobrindo, né? De chegar aqui, por exemplo, no estúdio, e você vê que está tudo montado, tudo perfeito, que teve alguém que coordenou tudo isso e começou na hora. Isso é fantástico, né, Hélio? Eu falei para o Hélio, isso, tem toda uma equipe por trás, mas você vê que está tudo organizado. Então, eu acho que é isso. Tem o seu... Você vai aprendendo, né? Como coloca um pouquinho mais de fermento, não, tira, acho que foi muito leite. Não, cresceu demais. Não, o forno tinha que estar no 180, não no 200. E você vai descobrindo, né, esse caminho. E o caminho de você também olhar com mais... Eu falo com mais... não é respeito, mas com mais... Um olhar mais aberto para as pessoas. Né? As pessoas que fazem tudo acontecer. E a gente às vezes se esquece, acha que é o planejamento, acha que é a meta que vai bater. Tem que ter meta, tem que ter pressão por resultado, tem que ter tudo, mas vem cá, me conta como que eu faço isso. Não é só... eu acho que as pessoas precisam de elogio, as pessoas precisam ser comandadas com elogio também, não só no erro, na marcação do erro. E nós somos campeãs do mundo e medalhistas olímpicas com esse conceito do vocês podem, vocês conseguem, vocês se prepararam para estar aqui no positivo. Eu acho que foi também uma grande sacada, como foi comandado tudo isso, de a gente ter uma comissão técnica super jovem, que talvez não tivesse a capacidade e a experiência que outros tiveram como treinadores nossos, mas eles foram humildes de dizer assim, eu estou aqui que quero somar, eu preciso da ajuda de vocês. E eu acho que é tão importante o líder reconhecer suas fragilidades. E a gente nunca reconhece. A gente acha que sabe tudo, mas você monta uma equipe por quê? Você não sabe tudo. Então, as lideranças precisam reconhecer mais as suas fragilidades. Eu não sei de tudo isso. Venham aqui, me ajudam também. Mas precisa ter sempre porque eu falo sempre, a gente está líder e às vezes a gente é liderado, né? Na vida é assim. Em casa a gente às vezes lidera, daqui a pouco está sendo liderada, no trabalho você está num cargo que você é líder, depois... Mas sempre está alguém te liderando, né? Então, eu acho que é você ser humilde de lidar com as situações em grupo. Eu falo que sempre é melhor errar em grupo do que errar individualmente. Acertar em grupo e do que acertar individualmente. Porque é isso, quando você decide que vai fazer aquilo sozinho, a culpa é sua. O resultado que vier foi você que decidiu sozinho. Não culpe sua equipe. Não venha com esse discurso, eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam, né? É verdade. Isso é muito comum. Isso é mostrar fragilidade, é mostrar medo de não reconhecer que eu não sei tudo, né? Nossa, que lição de vida, né? A escola da vida não dá diploma, né? Não, então a gente está sempre aprendendo. E eu acho que tem que ficar essa mensagem mesmo, que é um pouco, talvez, da filosofia que eu tenho também aprendendo, né? Eu, quando resolvi fazer fisioterapia, também não tinha tantas referências, né? Hoje as pessoas se formam, tem alguma referência daqueles que acertam mais, erram menos. Eu posso falar para vocês que houve muitos acertos, muitos erros, mas o saldo ainda é positivo, né? Então, e delegar, né, Maurício? Acho que delegar a gente vai fazendo escola, você vai também ensinando outros, né? Quando você tem uma coisa que é só para você,
né? Você não deixa nada, você não deixa legado. E acreditar nas pessoas que estão junto com você. Né? Isso é delegar, é falar, não, vai lá, faz, depois vou lá ver, ou olha aqui o que eu fiz. Não, podia fazer assim, assado, mas primeiro você tem que dar a chance da pessoa mostrar se ela sabe fazer aquilo, né? Então, eu acho que delegar é muito importante. E às vezes as pessoas não delegam de medo do outro fazer melhor que ele e pegar o lugar dele. Eu já vi muita gente que foi gestor ou dirigiu equipes que eu falo sempre, né? A gente adora copiar os americanos. Aí você olha um time de basquete da NBA, tem uns 20 caras sentados no banco. O cara que dá treino de defesa, o preparador físico, o fisioterapeuta, o cara que dá de rebote, o outro que dá de não sei o quê. A gente adora copiar. No Brasil, quando a gente vê uma comissão técnica, a gente vê 4, 5, aí o cara... Você não vê o cara juntar, conversar antes de ir no tempo. Você vê, sim, eu vou lá, decido, eu que vou, falo com o time. Então, eu acho que quando você confia na sua equipe, tudo fica muito mais fácil, né? E confiar é delegar. E que fica essa mensagem de pensar um pouco mais nas pessoas, né? Realmente contar com elas, saber que elas podem ajudar, tomar decisões juntas, como você falou, sim, né? em Se for conjunto. assim, é melhor errar ou acertar. Pensei em fazer grupo. isso. Porque às vezes a gente acha que a sua opinião não vai acrescentar para aquele contexto. Olha, eu pensei isso. Lá no interior a gente fala o chuvarel de ideias, né? O brainstorm, né? O brainstorm é no interior. O chuvarel de ideias. Que sempre vem alguma coisa que pode acrescentar para aquilo, dar uma incrementada e ser melhor. Então, eu acho que é isso. Trabalhar em equipe é uma arte. Viver em grupo é uma arte. Viver dentro de uma família é uma arte que a gente tem que ir aprendendo. Que fique a lição, né? Que fique a lição. E finalizando aqui, Paula, eu gostaria que você realmente desse um recado aí para as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast de fisioterapia ortopédica e esportiva. Um pouco da sua opinião, você já falou um pouco, mas mais claro, da fisioterapia esportiva no Brasil, né? Para as pessoas que acompanham, é o nosso público, mas qual que é o valor que você enxerga, que dê o recado para as pessoas que estão começando na fisioterapia, né? Ouvir um pouco a opinião de uma pessoa tão experiente como você. Bom, acho que a físio veio para agregar, né, muito ao esporte, muito, muito. E porque antes nós tínhamos a mentalidade que era, tá ali o fisioterapeuta, a hora que eu torcer o pé, ele tá ali para... Hoje a físio é muito mais que isso, né? A físio ela é para prevenir, te recuperar e depois manter, né, a manutenção. E é uma profissão linda, né? Eu acho que é uma profissão linda porque hoje ela entra nos hospitais, ela criou uma capilaridade monstruosa, né? Você pode ser um fisioterapeuta em qualquer lugar hoje, né? Hoje tem a credibilidade, né, dessa área médica. A fisioterapia hoje é muito conceituada e é isso. Eu acho que recado para um fisioterapeuta, a gente tem escolhas na vida, né? Você escolhe ser, sei lá, mediano, fraco e muito bom ou excelente. Então a gente tem que buscar o que a gente quer para a vida, né? São escolhas. As escolhas doem, né? Eu sempre falo que as dores e as delícias de ser um profissional, sempre tem as dores. As delícias são com as dores que a gente aprende mais, que o ser humano é assim, né? Só quando leva um pé na bunda que valoriza a relação que tem. Isso é em tudo, é no trabalho, é em tudo, é nas relações. Mas é isso, eu acho que a físio veio para ficar e ficar cada vez mais dentro do esporte e amenizar muitas coisas, né? Que hoje o esporte, por exemplo, treinava 6 horas por dia. Hoje se treina muito menos com mais intensidade. Então muita coisa mudou também, né? No meu tempo. Hoje eu falo que eu procuro a físio para ter qualidade de vida. Vou procurar a físio para ter qualidade de vida. E é isso que eu estou fazendo, né? Ter colocado a prótese é porque já estava começando a me privar de fazer uma caminhada. E isso não pode, né? Porque junto disso me tira eu ter saúde, né? Me tira eu ter uma parte física melhor. Então, de prolongar a minha vida com qualidade de vida, né?
Então vai doer um pouquinho, já doeu, a primeira semana doeu mais, mas então eu acho que a físio, ela pode ser para várias, né? Para alguém que quer depois, numa fase mais adulta, tá ali para qualidade de vida mesmo, mas pode estar no esporte. Então é uma profissão linda e quem escolheu sabe disso, que sabe que vai ter que ser o fisioterapeuta, o amigo, tudo, né? Que vai escutar as dores e tudo. Então, acho que é uma profissão que a pessoa tem que estar preparada para ouvir, né? Para escutar, né, Maurício? Para ouvir. Sem dúvida. E tem muitas pessoas que às vezes precisam mais de ouvir do que estar ali fazendo um ultrassom ou fazendo um exercício. Vai aliviar muito mais, às vezes, alguém está escutando o que ela tem para dizer do que propriamente o tratamento, né? Mas eu acho que vem para ficar e para aumentar essa gama de oportunidades que a fisioterapia já dá. É muito legal. E eu até falo que lá na MG Fisioterapia a gente faz muito essa filosofia do acolhimento, né? Então, eu prefiro tratar o atleta, o paciente, do que a lesão dele, entendeu? Então, quer dizer, olhar para a pessoa, tentar enxergar muito além do que só a lesão. Não, como você mesmo falou de receita, né? Não ficar tirando receita de bolo e tratando para isso. cada um. Entender o momento, entender assim, a presença, entender a necessidade, a expectativa, a ansiedade que tudo isso causa. Então, é muito legal isso que você E cada um falou. reage de um jeito, né? Cada um cada reage um de uma forma e a gente cada não pode dia ser todo mundo dia, igual. né? Cada dia é um dia e é muito importante, né? Muito atleta novo começando, então pensar um pouco na longevidade dessa pessoa, pensar que lá no futuro essa pessoa vai ter que ter qualidade de vida, ela quer caminhar. Hoje ela quer ser campeã, mas amanhã ela quer caminhar, né? Então é muito legal mesmo. E eu queria realmente agradecer do fundo do coração o teu aceite. Eu tenho, assim, você nem pestanejou quando a gente comentou com isso e eu fico muito lisonjeado disso. E agradecer muito essa tua presença, esse teu aprendizado. Tenho certeza que todos nós aqui que estamos ouvindo e as pessoas que vão acompanhar aqui a gente, espero poder fazer com que isso chegue realmente a um grande número de pessoas, porque é realmente um aprendizado. Eu vou sair feliz daqui, ouvindo tudo que você falou. E gostaria das suas considerações finais para todos que estão nos acompanhando aqui e agradecer do fundo do coração. Logo mais você já está voltando lá para a sua cidade e sabe que você é muito disciplinado. Tenho certeza que isso vai trazer muito benefício para você. Paulo, muito obrigado. Olha, Maurício, eu que agradeço. E até me emociono porque são coisas do esporte, né? Que a gente cruza ali, se cruza aqui e dá liga, né? Cria afinidades e quando a gente fechou, né? Que eu fechei com o Moisés para operar e já liguei para você, então eu acho que é isso que fica. O esporte deixa amigos, deixa pessoas que a gente se identifica. Claro que você busca o melhor, né? Você é um cara, já não preciso estar aqui levantando sua bola, que você é um cara, além de competente, está no mercado há tantos anos e caminhando junto com a evolução do negócio, né? Então, estar junto de vocês esses dias e poder ser recebida aqui com tanto carinho pelo Hélio também, sua equipe, foi muito legal. Eu que vou sair melhor daqui, com certeza. Não, todos nós nos emocionamos e agradeço muito mais uma vez. Espero poder estar do seu lado, te ajudando, sempre que precisar da fisioterapia ou como amigo, sempre. E com certeza vai ser uma jornada interessante. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast. Obrigado.